quê? Porque Jesus não chamou ninguém para ser cristão. Jesus mesmo não mandou. Se, por exemplo, se igreja física fosse tão importante, por exemplo, Jesus teria aberto a dele, pô. Vocês concordam comigo? Sim. Tinha recurso? Muito. Tinha lá na boca do peixe, multiplicava pão. Muito. Ele podia ter feito isso. Ó, vou abrir aqui, ó. Jesus Cristo é o Senhor. Até pegava a frase do universo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele deu essa missão pra gente. E de fazer discípulos. Discípulo. Não tem nada a ver com construir igreja. Ele discipulou 12. Não, tô falando de abrir igreja. É a grande comissão. Não, tô falando de construir a igreja dele, de prédio. Ele poderia ter aberto. Ó, gente, vou fazer a minha aqui bonitona. Vou fazer um templo maior ainda do que esse aí. Porque eu sou filho de Deus. E ó, vocês fazem também, tá? Ó, Paulo, Pedro, vocês saem aqui abrir. Não. Jesus só ensinou o quê? Um estilo de vida que agrada o Pai. Ponto. Ponto. Então, eu, Felipe, para mim, sinceramente, eu falar que eu não sou cristão, que eu não sou calvinista, que eu não sou arminiano, que eu não querer ser batista, não querer ser reformista, protestante, para mim é uma coisa normal. Por quê? Porque Jesus não era nada disso e nem mandou ninguém ser. Então, para mim, o normal, o que faz mais sentido é isso, é você não ser nada. Amados, a paz do Senhor Jesus, vocês acabaram de ver aí um corte e é muito interessante a fala desse irmão, onde Jesus ele não veio colocar uma instituição religiosa. Jesus trouxe o reino de Deus, que é o reino espiritual, aqui na terra. Porque Deus, ele é espírito. João 4:24. Adonai, Elohim, Javé, Jeová, ele é espírito, é uma pessoa, Ruach Hakadosh, o espírito que é santo, ele é espírito. Ninguém sabe a forma de Deus, o olho, a boca, as mãos. Sabemos por Jesus como homem, a totalidade do Espírito de Deus estava sobre Jesus. E a igreja, que a palavra grega é eclesia, é uma reunião, uma assembleia, uma congregação, um ajuntamento. E essa palavra eclesia fala de uma assembleia, não é uma assembleia solene, uma reunião para resolver algo, assuntos pertinentes à comunidade, à sociedade. Quando se aplica a eclesia à igreja, a eclesia a Cristo, ele fala da sua congregação, da sua assembleia, daqueles pecadores, judeus e estrangeiros que iriam crer que ele é o Cristo, é o Messias, é o ungido, o Filho de Deus. E todos esses que crescem iriam se arrepender dos seus pecados, que iam entender que eram pecadores diante de Deus e que o sacrifício expiatório de Jesus libertou eles da condenação do inferno e das garras do diabo e da morte. Então se junta todos, em todos os lugares. Por isso que ele disse, ide pregar o evangelho, pregue as boas notícias a todo mundo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E esse ajuntamento, esse agrupamento, forma a eclesia. Todos vivem como um acordo, pela lei de Deus. É o reino de Deus, o governo de Deus vivido na terra. Uma palhinha do que vai acontecer no reino eternal do Senhor. E Jesus é o rei desse reino. E o Espírito Santo é que nos comanda. Esse teste que a gente vive aqui, todos os convertidos, né? Aqueles que já morreram, já foram para a glória, e nós estamos na terra. Então é um teste da parte de Deus se vivemos a lei do eterno aqui, contra a lei de sistemas políticos, que é contra o reino de Deus, seres humanos que desprezam a Deus, que não quer saber do reino do Senhor, nem tampouco de Jesus. Então o Senhor não veio instituir uma religião, ele trouxe o governo celestial para a terra, o que vai acontecer futuramente. O homem crendo ou descrendo, vai acontecer. E a igreja de Cristo, a igreja atual, a igreja moderna, começou a fazer templos imitando o povo judeu, o templo de Salomão. E até hoje, depois do cativeiro, pós-exílio da Babilônia, os judeus fizeram sinagogas. O templo foi destruído, não é? Depois ali veio a reconstrução por Herodes, depois foi destruído pelo imperador Tito no ano 70. E só resta lá aquele pedaço do muro ocidental lá em Jerusalém. Mas a igreja de Cristo, a igreja
Após a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus, os discípulos ainda iam para o templo judaico orar. Depois foi destruído o templo. E muitos judeus ortodoxos ainda têm sinagogas. A igreja, ela imita ou imitou os judeus ter um templo físico, um lugar que faz de templo. E cada um que se converteu com a linha teológica, com a corrente teológica, fundou sua instituição, fundou. Aí você vê batista, metodista quadrangular, você vê a presbiteriana, segue em Lutero, cada um segue a mente aí de quem reformou, idealizou alguma coisa e fundou. Hoje tem igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, tem Edir Macedo, R. Soares, Valdomiro, tem o Agenor Duque, temos a Assembleia de Deus, e cada um as vertentes aí, tentáculos dessas igrejas pentecostais que cada um resolveu abrir a sua denominação e coloca um quadrado como um templo, como se fosse a casa de Deus. Isso não existe mais, não existe. Paulo disse que na ressurreição de Cristo, nós agora nos tornamos templos do Espírito Santo. A gente vê templos esplêndidos, igrejas, templos cristãos que parecem shopping, não é? Espetáculo de som, de estrutura, igreja preta, branca, púlpito que é um latão, enfim, cada um aí com a sua criatividade e dizendo que aquilo é a casa de Deus e foca mais numa construção do mega templo do que na vida do cristão, daquele que recebeu Cristo, daquele que recebeu o Espírito, que a palavra Cristo, a palavra grega é crisma, é o óleo perfumado, que recebeu o óleo, que o Espírito Santo é o óleo perfumado. Então, quem é cristão, como eu sou cristão, o Cristo é como Cristo, ou seja, Cristo é ungido por quem? Pelo Espírito. Não é com o azeite que era no Antigo Testamento, que era símbolo do Espírito Santo. Então ele vem como um óleo perfumado. O Espírito Santo é o óleo perfumado. Então nós temos que procurar, nós devemos ter a mente do Espírito, capacitação do Espírito, submissão ao Espírito, acreditar na existência do Espírito, que é santo, que é perfeito, que é eterno, que é leal, que é onipotente, que é Deus. Isso é a mesma capacitação que Jesus humano teve. E hoje é pelo mesmo Espírito, pelo poder, pela força, pela influência do mesmo Espírito, ele age na vida do convertido. Então a igreja, a reunião, a assembleia, a congregação se juntou e idealizou isso. Agora cada um coloca o seu estatuto, as regras. A igreja diz que pode barba, outro pode bigode. Igreja pode cabelo grande, homem cabelo comprido, outros não pode cabelo curto. Igreja colocou estatuto que crente só usa calça, não pode usar bermuda, não pode usar camiseta, regata, não pode. Mulher não tem que usar brinco, outras dizem que mulher usa brinco. Mulher não pode usar batom, outras podem usar batom feito a Deus e amor. Mulher não pode se depilar. Mulher que tem bigode, que tem barba, tem que deixar crescer. E vem essa confusão aí de um contra o outro, essa bagunça, a igreja com revanche uma com as outras. Uma não pode ir na igreja da outra. Um não pode frequentar o outro. Como tem a Paz e Vida. Uns podem ir para lá, outros não podem vir para cá. E se você é de outra denominação, você não sobe o púlpito, você não tem honra. Outras permitem você subir ao altar. E aí e vem essa esculhambação dessas igrejas aí. Mas como o início do vídeo fala, Jesus não trouxe nada disso. Foi o pecador que inventou esse sistema para doutrinar o Espírito Santo. Olha para aí. Qualquer agrupamento de pessoas ali o Espírito Santo de Deus está reunindo naquele lugar. Pode ser lá no Amazonas, no meio dos índios, onde tem povo simples, num espaço de um apartamento, numa sala. Ali é a reunião, ali é uma igreja, ali é uma congregação, uma reunião, uma confraternização, de irmandade na fé em Cristo. E o que Jesus mandou é cuidar um do outro, ser misericordioso, é vivendo a vida do reino de Deus, como Deus governa. É a prática da vida celestial, a vida de Deus, o caráter de Deus. Por isso Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, que é o espírito de amor,
é o espírito de paz, de fé, de bondade, de misericórdia, de justiça, de longanimidade, de perseverança. Então essa é a vida de Deus, que Ele quer que a gente viva na terra. Não depende de som, não depende de microfone, não depende de estatuto que a gente inventa, tira da Bíblia e coloca regras. A regra já está na Bíblia, é o que os apóstolos deixaram. Por isso tem a bênção apostólica, a bênção dos apóstolos de Cristo, os apóstolos diretos do Senhor, que conseguiram deixar registrados os ensinamentos do Senhor, para que todos nós que cremos em Jesus obedecemos. Já está escrito, não precisamos inventar nada. Não tem essa de paletó, não tem essa de vestidão. É se vestir decentemente como o Espírito Santo manda, porque o Espírito é o nosso guia. O Espírito, estamos no ministério do Espírito Santo. Ele que nos orienta, ele quem diz o que tem que vestir, o que não tem que vestir. Algumas regras que já tem no reino de Deus, que foram reveladas para nós, e os apóstolos deixaram, já está escrito. As pessoas acreditam ou não. E as igrejas inventou tudo isso. Como se servir a Cristo, eu sou cristão, se levar um rótulo de uma igreja. Como essa minha camisa tem isso aqui, o nome é... Cadê? Fênix. O nome aqui é W Fênix. Então, para eu ser cristão, eu tenho que colocar um rótulo denominacional. Eu tenho que colocar um slogan, um logotipo, para as pessoas saberem que eu sou cristão. Ou seja, a obra de caridade, de generosidade, de socorro alheio, não é de Cristo. Não é. Qualquer um faz isso. É muito triste. E vem essa bagunça, vem tudo isso aí. Onde estiver pessoas convertidas a Jesus, tiver uma reunião ali, aquilo é uma igreja, aquilo é uma eclesia. E ali cantam-se louvores a Deus, aos ensinamentos do Senhor, para cada um viver e praticar. Depois que cada um vai para sua casa, tem sua vida normal, seus trabalhos, vê uma necessidade alheia, cumprir o ministério de Jesus. Se um demônio se manifestar, tem o poder do Espírito Santo que está com os convertidos. E ali o irmão e a irmã vai expulsar aquela entidade. E a pessoa que era possessa por esses espíritos imundos recorre a Jesus. E ela entra agora também na família do Senhor, com os talentos, com os recursos que aquela pessoa tem, rica ou pobre. Também vai beneficiar os demais irmãos, e agora ela também recebe filiação de Deus, e ela vai agora cumprir também o ID do Senhor. Não é simples entender isso aqui? É muito simples. Mas as igrejas colocou na cabeça de muitos, e até hoje, isso não é de agora, de que tem que ter um templo, tem que ter um espaço físico, colocar som, colocar púlpito, faz todas essas regras para quem está de fora pensar que aquilo ali é uma ordem de Jesus, é uma ordem do Senhor. E não é. E não é. Existem muitas pessoas que não fazem parte de templos exuberantes, megatemplos, que não precisam disso, que é muito mais amorosa, muito mais generosa, pratica muito mais os mandamentos do Senhor Jesus do que muitos que estão no altar e que estão embaixo do altar. Igrejas que fazem comissões, né? Que igreja que coloca banda, que faz grupo de jovens, enfim, o que a igreja inventa, isso não é ordem dos céus, a igreja inventou fazer isso aí. Entre eles, há deslealdade. Entre eles mesmos, há um fuinha ali, há um alfinetando o outro. E pessoas que não fazem parte desses megatemplos, mas tem Cristo, faz parte do corpo de Cristo, é filha de Deus agora, pratica muito mais misericórdia, muito mais amor, muito mais generosidade, se importa muito mais com a necessidade alheia do que muitos que estão dentro e colocou um sistema, um padrão religioso. É como se servir a Cristo, eu sou cristão, tem que estar dentro do templo, cultos toda semana. Eu estou servindo a Deus, eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a obra. Mas na necessidade dele, entre eles mesmos, não tem. Aí você vê escândalo para cima e para baixo, pastores ladrões comendo dinheiro da igreja e vivendo às custas dos fiéis, e os fiéis padecendo provações terríveis, cristãos que moram de aluguel, e a igreja não se junta para comprar uma casa para tirar a família do aluguel, e irmãos na pindaíba porque não tem fé,
Porque tem que orar. E a igreja pentecostal que é pior ainda. A igreja pentecostal é pior ainda. A pentecostal e a neopentecostal. Porque colocar tudo na conta de Jesus. Se tu não tem nada na vida, é porque tu não tem fé. Deus, ele vai fazer um milagre. Vamos orar para Deus fazer um milagre. E a responsabilidade é nossa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. João 13, 34, 35. Ame uns aos outros. Cuidem um dos outros. Zele um pelo como eu fiz por vocês. Então, o sobrenatural é com Deus, mas o natural é com a gente. A gente tem que se esforçar, tem que ralar para ver o bem do nosso irmão, o bem-estar do nosso irmão. Só que a igreja, ela inverteu a ordem de Cristo. Inverteu e coloca tudo na conta de Jesus para Jesus resolver tudo da nossa vida, o que ele já mandou a gente cuidar, a gente zelar. E nesse sentido, para concluir aqui esse vídeo, o Senhor não mandou fazer templo, nada. E hoje tem a vanglória dos templos. A vanglória é um templo maior que o outro, é disputa de igreja contra igreja, campo contra campo, pastores contra pastores, essa esculhambação e o diabo se aproveitando dessa legalidade. Então, queridos e queridas, fique firme em Cristo. Você foi colocado em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em você porque foi Ele mesmo que lhe convenceu do pecado. E você agora é em Cristo. Fazer parte de uma organização, fazer parte de uma comunhão, de uma comunidade que está em comunhão com o Espírito Santo, segue a mesma doutrina, o mesmo Espírito, louvando o mesmo Senhor e Salvador, praticando os mesmos ensinamentos. Independente de placa denominacional, de empresa religiosa, você tem que estar ciente disso. Você foi colocado em Cristo e não em regras que essas igrejas inventaram. Nada disso. Que no grande dia do tribunal, todos eles vão prestar contas ao justo juiz. E eu lhe digo mais. Ai de muitos pastores, viu? Ai de muitos pastores que quebraram todos os ensinamentos dos apóstolos. Enriqueceram fraudulosamente, injustamente e esqueceram da necessidade daqueles que se renderam a Jesus. Por isso que é inadmissível um cristão estar participando de uma reunião de louvor e sair dali sem a igreja saber a necessidade dele, ou a igreja sabe da necessidade daquele irmão, daquela irmã, daquela família, e a igreja tapa os ouvidos, só vai orar para Deus resolver, tira o corpo fora da necessidade dos irmãos que estão em Cristo, onde Jesus já mandou amar, já mandou cuidar, já mandou ser misericordioso. Pedro disse que devemos ter entranhas de misericórdia, irmãos. Está entranhada a misericórdia. Como é que eu sou cristão e eu vejo a necessidade de alguém e eu não estendo a mão, não socorro, não faço nada? E eu estou dizendo que eu estou salvo em Cristo e o Espírito de Cristo habita em mim, o Espírito Santo está me impulsionando e eu sou frio, sou morto, sou gelado, sou insensível à necessidade do meu irmão, onde eu vejo inúmeros irmãos que não fazem nada por ninguém, nada por seu ninguém. Isso não é cristão, não. Isso não é igreja de Cristo, não. Ser discípulo de Cristo é imitá-lo. 1 Coríntios não. Efésios capítulo 5. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Temos que imitar o Pai através de Jesus. Imitação dele é a vida do Espírito Santo. Temos que ser justos, fiéis, verdadeiros, misericordiosos, bondosos, generosos, longânimos. Temos que ter o caráter, a personalidade formada em nós. Não é o nosso caráter. A glória, por isso que a glória não é nossa. É o caráter do Senhor que atua em nós e deve manifestar. Só que, infelizmente, a denominação, a empresa religiosa fala mais do que o reino de Deus. E a prestação de conta vai chegar. Receba Jesus, fique com Cristo, pratique os ensinamentos, que o céu de glória está nos esperando, está lhe esperando. Amém? Pai do Senhor, crente.